Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo podcast, mais um novo episódio do podcast Habeas Papo, proposto pela UNEAL, que busca tratar sobre assuntos, temáticas, pautas interessantes para discussão com pessoas de peso no assunto. Para você que não me conhece, eu me chamo Lucas, essa aqui é minha colega, minha parceira de hoje. Me chamo Alice Oliveira. E a gente vai falar o que sobre hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é sobre os direitos indígenas. Maravilha, então para nos iluminar nessa conversa, para colaborar, contribuir com conhecimento, passar o que realmente essa pessoa sabe, entende com peso no assunto, nós temos ele que é nosso convidado, que ele é professor, advogado, pai, doutorando em Direito, doutorando em Geografia, tem um currículo imenso, ele, nosso querido professor José Hinaldo Valões. Tudo bom, professor? Tudo bom. Desde já, antes de a gente começar com toda essa temática interessante a ser discutida, eu gostaria de te agradecer por o senhor ter tirado um tempinho, né, para vir pro podcast, ter aceitado o convite, porque desde quando o projeto foi anunciado, eu e a Alice, logo de cara, vamos chamar o Hinaldo. Vamos cuidar logo, porque senão alguma outra pessoa vai sondar ele vai acabar aceitando. Então, vamos garantir. Bom, pessoal, como proferido pela Alice, o nosso tema é sobre os direitos indígenas. E assim a gente vai se basear com base nos projetos sobre a respeito que o professor fez sobre toda essa temática. Então, para entender sobre todo o panorama completo, nada mais justo do que começar pelo contexto histórico. Então, na abertura e apresentação, nós temos uma breve introdução do tema sobre os direitos indígenas do contexto brasileiro. E assim, professor Hinaldo, meu querido convidado, eu gostaria que o senhor explicasse a relevância histórica e atual da discussão sobre os povos indígenas e os seus direitos. Então, como o senhor quiser, pode falar. Pronto. Então, assim, primeiro eu que agradeço o convite, né? Porque nem sempre, né, a universidade, né, chama seus próprios membros para fazer parte desses projetos, né? E é interessante ter esse reconhecimento, essa discussão. Então, primeiro eu anuncio que esse trabalho, né, faz parte do desenvolvimento do doutorado, né? Sim. Ele é equivalente ao que é o primeiro capítulo da tese e que, se tudo der certo, ele será um livro próprio depois, né? A gente deve fazer um livro só sobre esse primeiro capítulo, será um livro, né? Sobre uma espécie de uma análise da trajetória dos indígenas no direito brasileiro. E assim, a relevância desse tema, né, quanto mais eu estudei sobre esse tema, eu percebi que ele não é importante no sentido de uma curiosidade sobre os indígenas ou numa defesa somente daquele povo, né, ou dos povos indígenas, mas ele é relevante para a estruturação, né, da forma jurídica no Brasil, né? Veja, as primeiras normativas que se tem no Brasil, né, chamando dessa forma, começa com os indígenas. É uma normativa para os indígenas. É uma maneira de controlar a força de trabalho indígena, se relacionar com os indígenas. Tanto é que a gente estuda legislações desde 1511 até o marco temporal, né, até a atualidade, o que está ocorrendo nesse momento. Então, a questão indígena, ela é uma questão essencial, principalmente se você imagina a necessidade de um projeto de Brasil, né, que imagina como o Brasil deve ser, como ele deve ser construído. Ele deve ser construído a partir das suas bases concretas. E não é possível discutir isso sem passar pela questão indígena. Ela é essencial para isso. Imagina que a nossa cidade tem nome indígena. Sim. Né? A maioria dos locais, na verdade, no Brasil, Sim. ou tem nome indígena, Sim. ou tem nome relacionados à Igreja Católica, nomes de santos ou nomes religiosos nesse sentido. Muito notório. Essa observação é o seguinte: essas são as disputas iniciais no Brasil, né? Já no século XVI, isso foi tão forte na nossa formação, que estruturou o que o Brasil é hoje. Então, é indispensável discutir a questão indígena. Não é só para quem é da área ou interessado no nicho indígena. Não tem essa, né? Na verdade, todas as áreas se discute necessariamente o direito indígena. O direito indígena permeia, né, as relações que foram feitas com os indígenas, né, as normativas sobre os indígenas também foram correlacionada em outras áreas. Então, direito tributário, direito do trabalho, né?
qualquer área do direito que você imaginar, direito civil, né, permeou a questão indígena, está em todas essas áreas. Então, não é, digamos assim, uma questão exótica estudar o indígena, é uma questão intrínseca à formação brasileira. Perfeito. Maravilha. E agora, numa perspectiva de contextualização histórica, a gente gostaria que o senhor destacasse como os direitos indígenas têm evoluído ao longo dos séculos, desde o período colonial até o presente, abordando a transição do paradigma que é proposto pelo senhor assimilacionista para a perspectiva multiculturalista. Eu estou curioso para entender o significado dessas palavras. Pode ficar à vontade. Pronto, é interessante. Então, a gente fez o seguinte, né? A gente elaborou uma classificação. Né? A gente analisou o processo indígena e elaborou uma classificação. Não é uma coisa muito original, né? A gente fez um arranjo original de classificações já existentes. A gente propôs, para entender os direitos indígenas, 3 classificações. Né? Você tem um período, e até de certa forma não é tão preciso chamar de período, porque o pensamento assimilacionista está hoje ainda. Sim. Mas vamos colocar o seguinte, chamar de período hegemônico, né, assimilacionista, período multicultural e um período atual que é chamado de intercultural, o interculturalismo. Então são 3 períodos aí. E como eu falei, essa questão indígena ela não está restrita só aos povos indígenas, mas a toda a sociedade brasileira nesse sentido. Então, até 88, né, o paradigma central é assimilacionista. Toda a legislação brasileira fala necessariamente do fim do indígena, prevê o fim do indígena. Tem uma visão sobre o indígena como um povo menos evoluído. Inclusive, isso é proposto até de certa forma pseudocientífica. Né? E se tem a ideia de que o indígena vai desaparecer. O contato com o indígena vai fazer com que ou ele se torne civilizado ou ele desapareça. Inclusive, alguns autores colocam como parte do assimilacionismo ou colocam como um período próprio chamado de exterminacionismo. Tá, eu coloco o exterminacionismo e o assimilacionismo juntos na minha classificação. Mas a questão do exterminacionismo é o fim mesmo, a morte física do indígena. O assimilacionismo é o desaparecimento dele enquanto cultura própria. Então, até 88, todas as normativas tratavam dessa forma, com a ideia de que, olha, os indígenas, né, passam por 3 fases. Primeiro ele está lá isolado, né, sem contato, depois ele começa a ter contato e ele vai se tornar depois um ser civilizado e assim deixa de ser indígena e aí temos a comunhão nacional. E a ideia da superioridade dos não indígenas sobre os indígenas. Então tem todo um processo desse tipo. Já o multiculturalismo, ele só vem, né, ele se efetiva na Constituição, mas ele é fruto de todo um processo de luta, porque, por exemplo, né, a gente analisa a história dos direitos indígenas a partir da participação dos indígenas, os indígenas como agentes. Por quê? O que eu vejo muito nos livros sobre direito indígena? Aparecendo o indígena como aquele receptor do direito, o direito que fala sobre indígena, e o indígena, ou melhor, e as normas são analisadas como uma sequência sem analisar qual é o papel do indígena nesse processo. Em todo o texto da gente, a gente coloca a ideia de que o indígena foi agente político desse processo. Toda normativa sobre o indígena é resultado das lutas entre os colonizadores, né, e principalmente coroa portuguesa, depois o próprio Estado brasileiro, em confronto com os indígenas. Então, ela é resultado dessa luta. Por isso que, por exemplo, a legislação é toda contraditória. Né? A legislação assimilacionista, inclusive, ela é toda contraditória. Em determinados momentos fala da integração do indígena, em outro momento fala do extermínio do indígena, escravização do indígena, não escravização do indígena, né? Permitido, não é permitido. Né? Século XVI não pode, depois retorna. Século XVIII não pode mais, retorna no início do século XIX, né, com Dom João VI, para, enfim, se encerrar aí no início do século XIX
a escravização indígena. Mas todo esse processo é resultado das lutas. Tanto é que se tratavam, ao mesmo tempo, 2 tipos de legislações. O indígena, que era considerado amigo e aliado, e o indígena, que era considerado inimigo, índio bravo, e vários termos que eram dados para ele. Selvagem, ou até mesmo rurícola, ou melhor, silvícola. Né? Silvícola era o termo que a legislação brasileira dava para os indígenas até... Né, nos anos 70, no Estatuto do Índio de 73, entrou esse termo, se tornou mais hegemônico, e depois em 88 se tornou de novo o termo índio, foi consolidado, mas hoje se discute que não é índio, é indígena. Então tem até uma discussão aí para a gente fazer. Ó. Olha aí. Talvez a gente possa até fazer aqui, né, essas diferenças conceituais. Né? Sim. Só você terminar essa classificação, né, que eu falei do assimilacionismo, o multiculturalismo é a ideia de você ter o reconhecimento de povos diferentes. Sim. Então, a Constituição de 88, ela trouxe esse diferencial. Foi a primeira a não classificar o indígena como alguém que vai desaparecer. Né? Não classificou mais assim. Interessante. Então, e ainda mais, tem o reconhecimento dos chamados direitos originários. Então, a Constituição de 88 tornou o Brasil, né, um pluralismo jurídico. Então, nós não temos um único ordenamento jurídico no Brasil. Nós temos reconhecimento de vários. Especificamente em relação à questão indígena, você tem direitos, né, indígenas e direitos indigenistas. Tanto é que é o que a gente pode separar aqui, uma nova classificação aí. Mas a questão do multiculturalismo é isso. Ó. Os indígenas têm direito, nós temos direitos, eles têm um próprio direito, que a gente separa essa ideia com direito indigenista, são os direitos que nós, não indígenas, fazemos para os indígenas, que nós colocamos no nosso ordenamento sobre os indígenas. E o direito que os povos indígenas têm internamente, tipo, quem é o indígena? É aquele que os povos reconhecem como indígena, que o seu povo reconhece como indígena. Quem determina isso? O próprio povo indígena. É um direito deles, e é um direito originário, né? Que é um conceito apresentado no artigo 231 da Constituição, a ideia de que é um povo com o próprio direito. E cabe a nós apenas reconhecê-lo. E respeitar, Sim. preservar por meio de inúmeras políticas. Justamente, a discussão central está na preservação da cultura indígena, do jeito de ser indígena. A novidade que se tem pós Constituição, já em 89, você tem a aprovação de uma nova convenção, né, da Organização Internacional do Trabalho, né, a Convenção 69 da OIT, que traz alguns aspectos nos quais prevê interação. Porque isso é justamente o que é intercultural. O indígena e os não indígenas podem interagir, né, sem você considerar que eles deixaram de ser uma cultura distinta. É aquela discussão, e o indígena que tem celular, o indígena continua sendo indígena, e pelo contrário, ele tem direito a ter acesso à plena cidadania brasileira. Exatamente. Então, tudo que for disponível no Brasil, né, da condição de cidadão, ele tem direito de ser um cidadão brasileiro e continuar também sendo considerado um povo distinto, né, um outro povo, né, dentro do Brasil. Então o Brasil se torna, com esse conceito, um país, né, que apesar de não ser apresentado, né, mas não ter expressamente isso, mas se você considera um direito originário, um direito específico para esses povos, o direito deles continuarem existindo, e a recepção do Brasil da Convenção 69 da OIT, eles com os direitos à plena cidadania, a educação, uma educação diferenciada e vários elementos, se reconhece também que eles são um povo próprio. Então, o indígena, ao mesmo tempo, ele pertencente a um povo indígena e ao povo brasileiro. Então, ele tem essas características. Então tá aí, mais ou menos essas classificações que a gente apresenta. Mas há toda uma trajetória sobre isso. Como chegou até isso, né? Todo esse papel. No trabalho, vê que a gente começa discutindo logo nos primeiros anos, né?
da colonização brasileira, que não acontece de uma hora para outra, assim, a colonização. Chegou Pedro Álvares Cabral aqui, aí se estabeleceu e aí começou as relações. Não foi bem... Primeiro, já chegaram antes. Aí é amplamente discutido na historiografia que já haviam chegado antes, né? Franceses, né? Portugueses, não necessariamente o Estado português. Em 1500, o rei, né, de Portugal manda um representante que é o Pero Vaz de Caminha. E ele faz meio que uma carta de nascimento do Brasil, né, justamente porque vários povos já passavam por aqui, né? Mas naquele tempo ali, o que era hegemônico era você ter atividades privadas, né? Seriam atividades comerciais, né? Se buscavam produtos para serem comercializados na Europa. E passaram-se por aqui, e aqui era um território interessante, e a coroa queria demarcar esse território. Só que ele achou, basicamente, que a carta de Pero Vaz de Caminha seria suficiente. Mas não, ninguém respeitou não, viu? Tinha franceses por aqui, tinham vários povos passavam por essa região. E as normativas, por isso que eu falo, não falo de lei, falo de normativas, né? São feitas por esses grupos privados, né? Eu estudo no trabalho, por exemplo, o regimento, né, da nau bretoa. Que seja, aquelas naus, né, são os barcos, os equivalentes a navio, né, caravelas, sim, como quiserem chamar nesse sentido, ela tinha um objetivo comercial. Era um empreendimento desse tipo. Sim. Então o pessoal não vinha passear, não vinha propriamente para aventura, vinha aqui, sim, por interesses comerciais, eram pagos. Totalmente. A nau bretoa, por exemplo, entre um dos financiadores está até o Fernão de Noronha, que depois entrou para a história como Fernando de Noronha, sim, e tem a ilha lá com o nome dele, né? Ele é um dos financiadores dessa viagem. Então, em 1511, eles chegam para cá, né? E é até interessante como é que era esse processo, né? Eles recolhiam diversas pessoas dispostas, né? Todos homens, né? Dispostos a participar desse processo, a maioria muito jovem, que é até interessante quando a gente vê alguns filmes históricos, séries, a gente tem a impressão que esse pessoal é velho, né? O capitão é velho, é tudo muito novo. O pessoal vem aqui com 17, 18 anos, gente chega aqui com 11, até padres mesmo, Padre Antônio Vieira, se não me enganar, chegou com 21 anos. Nossa! É tudo novo, assim. Aqui, quem vem para cá basicamente é a juventude, que tem uma falta de expectativa na Europa e vem para cá, né, num empreendimento comercial, mas também, né, até contraditoriamente, também por aventura. Não é à toa que muitos ficavam. À vontade. Sobre este período. No período colonial houveram certas práticas que ocorriam naquela época, como a tentativa de escravização dos povos indígenas, na época das cismarias, como também a prática de trabalho compulsório, além da Igreja Católica, que possui um poder gigantesco e, através dele, ela conseguia educar os indígenas e forçá-los à catequização e receber uma educação cristã. Eu queria que o senhor se pudesse explanar sobre isso. Pronto, posso sim. Ó. Até nessa lógica que a gente está falando aqui, no início é comercial. Ó, não tem propriamente a Igreja Católica aqui nesses primeiros momentos. Na verdade, pelo contrário, o pessoal vinha aqui fugindo de certos dogmas da Igreja Católica. Viu? A juventude, né, portuguesa, né, francesa também, né, vem aqui se aventurar. Porque os indígenas aqui eram uma alta receptividade. Todos os documentos históricos desse início tratam o indígena como muito receptivo. Porque o indígena era acostumado a lidar com outros grupos. Porque, veja, sim, não existe um único povo indígena. São centenas de povos indígenas, até milhares se você contar as Américas. É incrível, então, é impressionante. E são povos com pensamentos diferentes, é uma diversidade. Línguas e muitas. Muito. Então, o que acontece? Eles são acostumados com isso, a lidar com essas diferenças. Tanto é que recebia bem. É só mais um povo chegando. Vinha um pessoal lá na nau, veio de lá longe e tal. Pode ficar por aí. Por quê? Imenso a região, fertilidade, né? O indígena muito conhecedor dessa área, tanto é que os primeiros contatos são contatos amistosos, porque o português não conhecia nada
nada, nem o espanhol também, não conhecia nada da região, e onde comer, onde se abrigar, né? Rio, onde é que tem água, caça, que fruta eu como, que fruta eu posso comer. Tudo isso que ensina é o indígena. Tanto é que está nos documentos dizendo, não faça mal a esse povo, aos povos que aí estão, né? Porque precisava desse contato com eles. Então, até aí, né, até 1532, não tinha nenhuma questão sobre o Estado português, não estava estabelecido. Então tinha franceses, tinha portugueses. O Brasil podia perfeitamente ter sido da França ou coisa desse tipo nesse início, porque estavam todos por aqui, mas eram grupos privados, não era o Estado. Com Martim Afonso, 1532, que ele chega aqui, sai em 1531, chega em 1532, é que você tem o estabelecimento do Estado. Então ele vem para cá, aí entra ele chega aqui com 3 cartas régias, né, uma frota militar estabelecendo o Estado português. Aí ele chega com uma carta, colocando ele como representante do rei, na região ali, como comandante militar e como sesmeira, né, distribuidor de sesmarias. Sim. Aí ele vai dividindo, né, vai dando pedaços de terra aqui no Brasil, estabelecendo essa forma. Uma forma, inclusive, que está deixando de existir na Europa. A Europa já está numa crise do feudalismo. Na verdade, já está na idade moderna. Mas Portugal você tem a crise lá, né? A burguesia surgindo, ao mesmo tempo ainda existindo, né, a sociedade, os elementos fundamentais da sociedade feudal. E aqui tentaram até reproduzir o modelo antigo, né? Reproduzir o feudalismo, né? Com grandes extensões de terra, né, divididos nas capitanias hereditárias, esses elementos todos. E depois cada um recebendo o direito de distribuir terras, grandes extensões de terra para quem tivesse esse interesse. Mas percebam, o que eu falei em relação aos povos indígenas? Os povos indígenas, convivência tranquilo. Se os portugueses tivessem vindo aqui com a intenção, né, ou como outros povos, né, que simplesmente se aproxime por aí, faça a sua vida, né, tem terra para todo mundo, sim, não tem por que estar brigando, vai se espalhando. Uma miscigenação pacífica. Seria tranquilo, o povo indígena não teria problema. Só que aí você tem um modo de produção distinto. É um conflito entre modos de vida. Não teria como, né, um português, um francês, holandês, seja lá como for, enriquecer aqui se não for com um trabalho. Então ele precisava de força de trabalho submetida a eles. Então é essa a questão. Então o que você tem não é somente um encontro entre povos diferentes, sim, mas é entre modos de produção diferentes, modos de vida diferentes. Então, para o objetivo do português, foi preciso colocar o indígena para trabalhar. Né? Que aí entra na questão do trabalho compulsório, na questão de formas de escravização da força de trabalho indígena. Porque sem a força de trabalho indígena, não tem enriquecimento. Não há como derrubar, né, o pau-brasil, ou como produzir, né, o que fosse necessário ali para gerar excedente para ser vendido na Europa sem a força de trabalho local. Sim. Então aí começa esse enfrentamento. E aí entra a igreja. Tá? Basta lembrar que aí no século XVI, como a gente está falando, está ocorrendo as disputas religiosas na Europa. Sim. Tem lá o surgimento, né, das organizações protestantes, né, a reforma religiosa. Sim. E há uma perda de fiéis para a Igreja Católica, porque cada um que se converte a uma religião protestante, ele está deixando a Igreja Católica. Então há uma disputa em relação a isso. Sim. E tem isso nesse período, a criação da Companhia de Jesus, e ela vem para cá, para o Brasil, com a ideia de evangelizar o indígena, conseguindo mais fiéis, compensar o que está perdendo na Europa. E aí você tem uma associação entre esses grupos. Igreja Católica, apesar de serem juntos, né, mas do mesmo jeito que não é para entender os indígenas como fosse um único bloco,
Tinha os indígenas, um monte de povo indígena aqui, ou melhor, um único povo indígena. Também não é para entender o colonizador como um bloco só. Dá para a gente fazer uma divisão aqui entre 3 grupos distintos, né? A coroa portuguesa, com seu interesse principal, que é o interesse de manter o poder territorial. Tem os colonos que vinham para cá com o objetivo de produzir e ficar rico. Então, por isso precisa da mão de obra. Sim. E vem os jesuítas com o interesse, né, de fazer uma conversão do indígena para o catolicismo, né, torná-lo católico. Então você tem aí a junção desses interesses, que também possuem suas contradições. Sim. Veja, para escravizar, né, a escravização do povo indígena, forçá-los a trabalhar, era preciso desumanizar. Né? Não é possível você considerar alguém como igual a você e você fazer atrocidades, né, com essa pessoa e reduzi-la a essa condição, se você não considerar ele um certo grau de desumanização. Só que para a Igreja Católica era preciso considerar o indígena como portador de alma, porque senão, como é que você vai converter alguém se ele não tiver alma? Sim. Se ele não for um ser humano. Então, havia esse conjunto de interesses. O domínio territorial do poder da coroa, que para isso ela precisa também atender os outros grupos sociais, também conter, porque indígena resistia. Indígena fazia processo de luta. Sim. Então, o processo aí você tem todo uma efervescência social, né, nesse período. Por isso que as normas vão ser contraditórias. Uma hora um grupo está mais fortalecido, como os colonos, e você tem a escravização indígena. Outra hora, quem está mais forte é a Igreja Católica, você tem um outro processo. Né? Um processo de maior proteção ao indígena, mas uma proteção porque eu quero a conversão dele. E a aliança também deles. De certa forma, a conversão do indígena em ser nacional, né? em participante da comunhão portuguesa, seria dessa forma. Um cristão fornecedor de força de trabalho. Por isso a discussão. Indígena é preguiçoso, é selvagem, não quer saber trabalhar, não tem fé, não tem religião, né? Não tem leis. Né? É selvagem, é silvícola, inclusive, nisso. Informações, né, deturpadas. Então, totalmente. Pronto, o indígena tinha todo esse processo. Sim. Então, esses grupos lutaram, né, com todas as suas contradições, formam todo o período colonial. E por isso que a legislação vai ser, como eu falei, né, toda contraditória. E oscilante, uma hora vai ser para um lado, outra hora vai ser para o outro, porque esses grupos estão em disputa durante todo esse período. Até você tem um período, por exemplo, que isso era entregue para a Igreja Católica, que aí você tem, né, as formas, né, tipo assim, não poderia escravizar, mas existia formas de ter a escravização e o chamado trabalho compulsório, né, que seria os resgates, né, seria basicamente o cativeiro e as formas derivadas do aldeamento, né, os chamados descimentos. Eu acho importante citar isso porque, vejam, havia as guerras contra os indígenas, né, que gerava a escravização do indígena, mas a maior parte era descimento. Você tinha várias guerras. O que era o descimento? Né? Esse descimento foi um consenso entre os 3 grupos que eu falei. A coroa portuguesa, os colonos e a igreja. O que é que fazia o seguinte? Cada um tinha um problema, porque tinha que buscar os indígenas, e os indígenas se deslocavam facilmente pelo território. Eles conheciam muito bem o território com certeza. E o modo de vida deles facilitava com que eles fossem para um lugar para outro. Então o que acontecia? Os indígenas se mudavam, né? Saíam do local, e era comum os padres reclamarem, né? Perdemos todo o trabalho que a gente teve, perdemos, porque a gente converte em uns, quando volta para lá, eles voltaram a ter as práticas anteriores. Aí construiu a ideia de que, olha, vamos trazê-los
para uma aldeia. Inclusive, isso é importante. A aldeia não é o local original dos indígenas. Sim. Ó, a gente fala aldeia indígena. A aldeia indígena, né, a primeira aldeia é um termo português. É um termo português. Na antropologia, inclusive, chama o local original dos indígenas, chama de Taba, né? Uhum. Então, é importante, até para a gente analisar, que a luta indígena hoje, né, principalmente no Nordeste, que foi a parte mais atingida, né, por isso, o Nordeste foi muito atingido por esse processo. Foi o primeiro momento da colonização, foi por aqui. E foi profundamente, né, como eu falei, né, alterado e sofreu as consequências de todo esse processo de exploração. Esses aldeamentos simplesmente eram um local onde se trazia os indígenas, onde fazia o descimento, porque a costa é um terreno mais baixo do que os sertões, né? Você indo para a costa, você desce, né? Então, chamava de descimento, que ia trazendo, seguindo o curso do rio, e trazia os indígenas até locais próximos dos colonos. Nesses locais, eles eram mantidos pela direção dos padres, inicialmente pelos padres. Depois, no século XIX, a partir da reforma do Marquês de Pombal, houve uma alteração e passou a ser civil, controle civil. Que depois, no século XIX, voltou, né, para os religiosos, mas mais um sinal de como é oscilante essa questão. E esse lá no descimento é onde morre a maior parte dos indígenas. Assim, é lá que tecnicamente, ou de uma maneira fria, você podia pensar que nas guerras, né, na forma cativeiro, né, que eu consigo o indígena com base numa guerra justa é o que a Igreja Católica diz que né, como a invenção lá de que os caetés comeram o bispo Sardinha, só para justificar a execução dos indígenas, escravização também. O descimento trazia os indígenas, eles eram amontoados e até contágio de doenças era muito mais mortal para eles do que qualquer outra coisa, né? Tanto é que, como eu falei, a maior parte morre ali. Tanto é que eu não vi a informação que desse conta de um aldeamento que tivesse tido crescimento vegetativo, né? Ou seja, que ele tivesse aumentado a sua população por si próprio. Eles precisaram trazer mais constantemente, porque morria muito indígena e a maior parte morre ali, né? Esses aldeamentos eles vão durar até o século XIX, até o pessoal considerar que os indígenas estão tão já aculturados, que já haviam perdido sua cultura, que já não existiam mais. Sim. E esses aldeamentos terem sido desfeitos. E, por exemplo, em Alagoas, isso foi em 1871. Decretou que não tem não há mais índio, né, no Brasil. Era o decreto, não há mais índio em Alagoas. E aqueles territórios, eles passaram a ser entregues, aquelas terras ser entregues para os remanescentes. Então, o que os indígenas reivindicam hoje, somente aqui em Alagoas, no Nordeste, em geral, são áreas onde eles foram aprisionados no aldeamento. Não é a terra original. Aldeia. Não é nem a terra sagrada, anterior, antiga. Não é propriamente, não. Interessante. Eles reivindicam terras da quais, né, são mínimo que existiam para eles. Então, são áreas pequenas, e áreas assim, áreas basicamente de reconstrução, né? Na qual eles se insurgiram etnicamente de novo, né? Que era comum também os indígenas, à medida que você tem resistência cultural. Sim. Então, o indígena sofre essa influência forçada e ele chega ao ponto de lá também ele produzir uma nova emergência étnica, né? Você tem autores como João Paulo Oliveira, que trata, João Pacheco Oliveira, que trata dessas questões. Então, assim,
Aí tá, só lembrar que século a gente tá aí no século XIX, já tem um bocado de coisa aqui. Mas assim, a história é muito longa e tem muitos elementos para a gente entender, né? Porque aí depois veio um longo século XX, né, com alterações. Um pouco sobre a transição do período imperial e o surgimento do Estatuto do Índio? Pronto. Posso sim. O surgimento do Estatuto, ele vem antes ou depois da Constituição? Ele vem antes. Ele vem antes? Ele é dos anos 70. Sim. Perfeito. Né, 1973. Né, perfeito. Em relação a isso. Pronto, eu posso. E eu acho importante o seguinte, ó, a gente percebe também, eu falei das relações do direito indígena com outras áreas, né, direito civil, né, direito até tributário, né, direito do trabalho. E é importante destacar também o direito internacional. Acho que desde os primeiros momentos da relação com os indígenas, o que seria, né, um proto-direito internacional, né, já estava estabelecido sobre a questão indígena. O Brasil, por exemplo, no período colonial, usou o Código das Índias dos espanhóis. Né? O Código das Índias é sobre... Eles chamavam essa região de Índia. Eles sabiam que estava errado, que não era Índia, mas continuaram usando até hoje esse nome. Não é à toa que, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui para essa discussão sobre a terminologia, né? Quem fala, índios já chamaram os indígenas de negros da terra, bugre, caboclo, crioulo, né? Silvícola, selvagem, bárbaros, várias terminologias para o indígena. Que os índios inferiorizavam, né? Em geral, inferiorizando. Na década de 70, o movimento indígena adotou o termo índio, né? Que era normal os índios negarem, até porque se você for imaginar, um indígena não se chama de índio, né? Na verdade, entre eles nem se chama de indígena, eles chamam do seu próprio povo. Sim. Tem o Tiguimbotó, né? Tem o Carapotó, Carapotó inclusive é Terra Nova, Plaquiô, um Chucuru Cariri, né? Um Chavante, Krenak. Ele vai usar o que você é? Eu sou um Krenak, né? Eu sou um Chavante, sou um Tiguimbotó. Aqui em Feira Grande, inclusive, eu estudo muito a questão dos indígenas de Tiguimbotó, né? Até nessa análise, por ser, né, o povo mais próximo da gente. E aqui é Arapiraca, né? Uhum. Então, a gente analisa todas essas questões, né, da denominação. Na legislação brasileira, no século XIX ao século XX, né, a terminologia mais usada era silvícola, tá? Era os silvícolas. Até a Constituição e a emenda à Constituição de 69. Sim. Né, de 66, 67, 69. O termo índio vai entrar só na Constituição de 88. Sim. Que foi, inclusive, uma luta dos indígenas para serem, naquele momento, eles se reconheceram como um único povo, ou melhor, como parentes entre si. Inclusive, os índios chamam outro indígena de outro povo como parente. Meu parente. Eles usam esse termo, que foi conquistado lá na década de 70 para a década de 80. Mas hoje em dia, e na época eles já tinham essa noção, mas foi importante porque não dava tempo de explicar muita coisa. Assim. O indígena ele tem umas coisas assim, ele entende que nem tudo a gente consegue entender, porque nossa formação filosófica é uma e a dele é outra. Totalmente. Aí ele entende ele entende a nossa, porque todo indígena, como fosse o seguinte, vou usar o termo assim, todo indígena é bilíngue. Ele sabe a cultura dele, a língua dele, e sabe a nossa. Uhum. A gente não sabe a deles. Sim. Então, assim, eles são mais avançados em relação a isso. Então, às vezes, ele chega, pode chamar disso, tá? Pode chamar de índio, pode chamar de indígena, pode chamar de... Daqui que ele vem explicar para você as coisas, ele não vai entender. Sim. Ele nos entende, e a gente não entende eles. Né? Interessante. Eu acho que, por exemplo, a formação intercultural deles está muito avançada. Por isso que a discussão nossa aqui sobre o indígena é que é importante entender o povo indígena, porque eles têm, né, conhecimento para salvar a humanidade, para nos salvar. Porque a questão da crise climática, o modo de vida indígena, né, de convivência, de relações interpessoais, ajuda na preservação da natureza.
Não só o indígena, tem o povo quilombola também. As comunidades tradicionais, elas têm esses conhecimentos, né, e formas de inter-relação que podem salvar a humanidade da catástrofe climática que ela está produzindo, que o Ocidente e o povo não indígena produziu. Por isso, estudar a questão indígena também é importante para isso, né, para entender essas coisas. Mas aí, por que os povos indígenas preferem chamar-se uns aos outros, assim, parentes, como povos indígenas? Porque índio é um erro. Ué, todo mundo sabe que é um erro, ninguém está nem aí, Colombo chega, pensa que chegou nas Índias. Então todo mundo aqui é índio. Todo mundo é índio. Generalizou total. Índio é quem é habitante da Índia. Sim. Que é índio ou indiano. Logicamente. Só tem índio na Índia. Entendeu? Mas povos originários, né, e é isso, povos indígenas significa povos originários. Apesar de ser parecido, indígena e índio, não tem a mesma relação. Ou seja, índia é uma coisa, indígena é outra. Perfeita, sabe a distinção. Então, essa discussão é importante fazer. O que acontece? Muita gente chama índio e o indígena até fala entre eles mesmo, índio, sou índio. Como também os povos de terreiro, até entre eles, de uma maneira mais contraída, eles chamam macumbeiro, né? Sou macumbeiro. Sim. O povo da macumba, coisa desse tipo. Entre eles usa essas expressões, mas todo mundo sabe o que chamar os povos de terreiro. Primeiro que povo de terreiro tem uma diversidade muito grande, né? Mas, por exemplo, povos de matriz africana, né? Que macumba é um instrumento, não é uma prática religiosa, não é uma prática social, mas se usa o termo entre eles mesmo, até para que você entenda, porque tem gente que chama macumbeiro, que chama índio, simplesmente por ignorância mesmo. E o pessoal, uma ignorância do tipo de ingenuidade, né? Sim. Isso é respeitado. O pessoal, ele não está entendendo minha cultura. Pode chamar assim, por enquanto, viu? Depois, quando você aprender, você chama direitinho. É mais ou menos assim. Interessante. Que incrível. Tem essas relações. Mas assim, para responder vocês, eu vou falar o seguinte. Eu posso falar da questão dessa transição, né? Do século XIX para o 18 para o 19, primeiro, os debates na Constituição. A primeira Constituição que vai tratar dos indígenas e usa o termo silvícola é a de 1934. A de 1824, que tem a Constituinte 23, não trata, e a de 1891 também não trata. Começa assim. Mas significa que isso não era uma pauta na época? Não. Era uma pauta, era uma discussão tremenda. E talvez, né, esse seja um dos motivos de não estar lá nas duas constituições. A falta de consenso entre o que fazer, quais são as relações com esses povos indígenas. Sim. Por que é interessante? Né? No trabalho, eu uso até o termo, né, de Walter Benjamin para fazer uma análise histórica chamada de fazer uma análise a contrapelo, né, que é buscando os cantinhos, né? Em vez de seguir o caminho normal, a gente faz o inverso, né? Para buscando o que está embaixo da história, o que está sendo rejeitado em relação a isso. Então, por exemplo, em relação a não ter povo indígena, tem, por exemplo, manual sobre a questão indígena. Nem gosto muito de manual, né? Manual é para você ter à mão depois de você já ter estudado, uma consulta rápida. Estudar com manual, não façam isso não, viu? Vocês estão na faculdade, você estuda, curso. Manual, depois de você ter estudado é que você segue manual, resumo, resumão, essas coisas todas. Perfeito. Tem muito material desse tipo que traz a questão indígena da seguinte forma, né? Só a partir de 34. Só que existiu o debate legislativo. Então, o que você faz? Analisa as atas das discussões. Então, havia um debate tremendo sobre os indígenas. Inclusive, a proposição de que o indígena não fosse considerado um povo brasileiro. Olha só. Que ele fosse um povo próprio dentro do Brasil, com direitos próprios. Então, de certa forma, até uma concepção multicultural esteve lá em debate. Ela não era hegemônica. Sim. Do mesmo jeito que hoje tem assimilacionismo, e não é hegemônico na nossa legislação. É hegemônico na prática, né? Basta ver o que está sendo feito
Tanto é que eu posso comentar depois, a gente está num processo de desconstitucionalização da questão indígena. Né? Estão perdendo os direitos que foram constituídos. Né? Desconstituição, para ser mais preciso. Então, existe esse debate, defender, olha, a gente tem que... uns defendiam, quando José Bonifácio, né, defendia que em relação ao indígena ele lançou um documento sobre o que fazer, né, com os índios, né, como integrá-los nessa sociedade. Uns defendiam que houvesse, sim, a separação total, né, e respeitar os locais deles e que a nossa relação fosse como relações diplomáticas, relações como fosse um reconhecimento de direito internacional, né? Como chefes de Estado, basicamente. Chegaram a ter esses debates. Mas, como a gente sabe, né, a Constituinte de 1823 ela foi encerrada, né? Sim. Né? Foi dissolvida a Assembleia Constituinte e houve nesse caso, uma outorga por Dom Pedro I, e a Constituição de 1824 saiu sem isso. Mas o debate continuou, viu? O debate continua existindo sobre a questão indígena. E ao longo das constituições, até chegar na de 88, como isso se deu para depois o senhor trazer quais foram as principais mudanças que a de 88, que a vigente, trouxe? Pronto. A de 1891 teve os mesmos debates. O mesmo debate da de 1824. Só seguiu. Seguiu. Agora teve o seguinte, você teve um processo lá que você tem até um momento mais agressivo e que propunham até o extermínio mesmo. E no início do século XX também teve isso. A ideia do extermínio. Cruel. Tem o Volnhieri, não é o Volnhieri da luta pelo direito, não. É o Volnhieri que escreveu, era do Museu, né, Histórico em São Paulo, né? Museu Nacional. Ele escreveu e defendendo isso mesmo. Reação armada. Como foi com Canudos? Veja, não era muito diferente do que era feito, né? Era destruir mesmo. Assim como destruir o Canudos, destruir o Quilombo dos Palmares, né? Bem antes, né? Quilombo dos Palmares é bem antes. Mas destruiria também os indígenas. Então teve até uma situação desse tipo. Mas tinha grupos diferentes, né? Você tinha a igreja positivista. E até um fato que ninguém, às vezes, lembra disso. Pelo menos não do direito, porque a gente tem um certo déficit de análise histórica entre a gente. Mas o positivismo era a igreja positivista, de Augusto Comte, entendeu? Eles tinham uma série disso. E eles fizeram propostas para a Constituinte, né, sobre o que fazer com a questão indígena. E era um reconhecimento de direitos indígenas. Interessante. Era um reconhecimento, mais ou menos na perspectiva de que melhorada, né, mas foi ser debatido em 88. Então, mais avançado do que era antes. Né? Bom, a de 34 já insere o indígena, chamando ele de silvícola, garante direito às terras indígenas, né? E com a ideia, mas com a perspectiva assimilacionista. Só está lá a terra e um projeto de integração. Né? E antes disso até foi criado o SPI, né? Serviço de Proteção Indígena, que aí teve o Marechal Cândido Rondon como responsável para isso, porque era um processo de eletrificação do norte, chegando desde do Mato Grosso, né, chegar o norte do país, e passava por várias terras indígenas. Então eles tinham um processo lá tinha dois objetivos, né? Tinha o objetivo de conversão do indígena em força de trabalho, mas o caso do Rondon não era uma perspectiva exterminacionista, não queria matar os indígenas. Né? Até tem algumas frases dele que ele fala: morrer se preciso, matar nunca. Sim, sim. Né? Tem umas expressões desse tipo, e ele foi construindo naquela região ali, né? No centro do país para o norte, e num processo, né, de serviço de proteção indígena também no serviço, ou seja, na perspectiva também tutelar. Né? O que foi apresentado dessa forma? Apresentava o índio, né? Ele chama de silvícola, como
uma eterna criança. Tanto é que não sei se já perceberam, né, essa questão da tutela. Tutela é o Instituto Civil para menores. Sim. Para maiores, se você precisa fazer um processo, né, de interdição, né, controlar o patrimônio... Curatela. É curatela, Sim. Que é de maiores. Do indígena é a tutela, por considerar o indígena uma eterna criança. Olha só. Infantis, inocentes. Então, e olha que os melhores olhares para o indígena era isso. São os inocentes, são as crianças que precisam ser protegidas. Então, a ideia era fazer a proteção do indígena, não reconhecendo eles como um ser humano pleno, né, de racionalidade. Uma criança, um inferior na cognição. Sim, basicamente isso mesmo. Então, você tem isso em 34, tem isso em 37, que é basicamente cópia, anos 40 também, né? As dos anos 60, todos vão considerando mais ou menos dessa forma. Nossa. Sim, todo esse processo. Na verdade, por isso que esse é um período quase que único entre o século XVI e o século XX, final do século XX, o tratamento é esse. Incrível isso. O tratamento do indígena como inferior, e olhe lá, assim, era hegemônico uma visão dessa forma, como uma concepção positiva sobre o indígena. A visão positiva era essa. Bom, isso só... E veja, e quase nesses processos todos, você não tem um indígena participando. Então, você tem o debate na Constituinte de 23, a Constituinte de 1891, né, 34, 37, não houve Constituinte, mas a Constituição. Né, todos esses debates que existiram sobre esse processo não tem participação do indígena. Que o indígena não é visto como alguém que vai ter ampla racionalidade. E veja que os grupos que apoiam os indígenas também têm essa concepção. Nossa. Isso só vai mudar, né, de certa forma, na década de 70, que aí talvez entre no que vocês apontaram aí. Na década de 70... Os movimentos e as mobilizações indígenas que influenciaram a inclusão dos direitos desses povos. Pronto. Aí entra um papel da Igreja Católica, que a Igreja Católica é contraditória mesmo nesse processo. Olha. Você tem o pessoal... nesse caso, teve um grupo muito importante, que foi o CIMI, né, que participou de umas assembleias, né, congressos internacionais até, sobre o chamado fricção interétnica, né, que era você considerar, né, que um povo se faz, né, se relacionando, né, fricção, né, em contato. E eles vão construindo suas identidades a partir desse processo. Uhum. Então aí tem uma questão importante, né, que aí o CIMI resolveu, né, o Conselho, né, Indígena Missionário, né, ele foi aproximando os povos, chamando os povos e fez o seguinte, estimulou eles a conversarem, a dialogarem entre eles. E eles foram formando lideranças e foram feitas várias assembleias de povos indígenas e eles foram construindo suas pautas com o apoio, mas não muita, nem tanta assim, gerência da igreja. Até porque é uma concepção, como falei, que o direito internacional é importante, né, nesse caso, porque vários debates internacionais influenciaram nas lutas internas. Sim. E nesse caso aí também. Tá? Eu não falei, mas teve a convenção, né, 107, aprovada em 1957, que a própria ditadura militar assimilou, que a ditadura militar tinha essa ideia de ser vista internacionalmente como respeitadora dos direitos humanos e tal. Mas tem um detalhe em relação a isso, que o indígena ele não tinha personalidade, né? Ele não tinha a condição de sujeito de direito pleno. Então, quem representava eram os órgãos estatais. Então, quem representava o indígena? SPI. Quem representava o indígena pós-SPI? SPI, que inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre como foi que acabou a SPI e começou a FUNAI, existe um documento chamado Relatório Figueiredo. Perfeito. Né? Relatório Figueiredo mostra todas as atrocidades que o período militar, né, e antes também fizeram com os indígenas. Que aí o SPI acabou por causa disso, né? Porque tiveram que modificar, porque ficou muito mal na fita, né? Tortura, assassinato, ajudando garimpeiro, né? Corrupção. É uma história
bem terrível. De lutas relatório mesmo. Figueiredo. Procurem depois aí, que era um relatório secreto que depois foi encontrado, né? Uhum. Mas aí, que aí foi o fim do SPI e forçou a fundação da FUNAI, né? Que representava os indígenas. Tem encontro fora. Veja, você tem exemplos, por exemplo, de indígenas que se tornaram até deputados, como o Juruna, né? O deputado Juruna. Uhum. Ele foi proibido de sair do Brasil porque não podia tirar passaporte. Alguns líderes, vários líderes dessas assembleias que eu estou falando para vocês, era usada a lei contra eles, na condição de que eles não têm autonomia. Quem responde por ele é o diretor da FUNAI, é o diretor do posto indígena, né, anteriormente SPI, que representa. Então ele não tem autonomia, não é um sujeito de direito pleno. É uma limitação característica. Sim. Assim como uma criança não pode viajar sozinha, Sim. os indígenas também não podiam. Que absurdo. Então, era uma discussão desse tipo. O debate era esse. Era orientação. Você tem um trabalho no professor da UNEAL. A UNEAL, inclusive, tem vários professores importantes disso, como o Adelson Palmeira, uma referência nisso. Em Arapiraca, né, tem o professor Aldemir, que escreveu sobre os índios chucurus, né, sobre o processo de aldeamento deles, e está lá no trabalho deles essa análise. Os indígenas não podiam sair, não. Eles têm que ficar lá naquela área que foi reservada para eles, né? E eles não podiam circular na cidade, não, porque seriam inimputáveis. Olha Inclusive, tinha isso, 1940, o Código Penal. O Código Penal não tem nada, você procura lá, tem alguma coisa aqui de indígena? Não, nada, não fala nada de indígena. Aí você imagina, não tem indígena aqui. Só que, veja, é fonte de interpretação da norma a exposição de motivos. Sim. Então, quando você vai na exposição de motivos, está lá, dizendo por que o silvícola não está lá. Porque, na verdade, ele está. Né? Ele está. E na exposição de motivo diz, não está porque não precisa, porque ele está. Né? Ele está onde? Onde fala dos doentes mentais, né? Aqueles que têm uma formação, né, mental inferior, né, o incapaz. Sim. Ali está o indígena. Então veja qual a concepção você tem em relação ao indígena. Mas eu estou voltando para poder chegar aí em 88. Então essas assembleias da década de 70 vão formando uma organização indígena. Então eles formam associações, ganham apoio de antropólogos. E assim, o indígena tem uma habilidade desde a década de 70, que eles têm até hoje, é isso. Eles conseguem mobilizar os órgãos, né, setores da sociedade, classe média, né, setores estatais, para defender seus interesses. O indígena tem uma habilidade para isso. Até hoje eles têm isso. Visitam, homenageiam, né, presenteiam quem... Inclusive já recebi vários presentes indígenas, sou muito grato quando eles me reconhecem. Aí faço a luta para eles direto, quando eles precisam da atividade jurídica, alguma defesa desse tipo. E eles têm essa habilidade de conquistar. Né? De cativar. Porque o grupo indígena é minoritário. O indígena não é 1% da população brasileira. Sim. Como é que consegue ter tanta visibilidade? Sim. A estratégia que eles adotaram desde a década de 70. E essas lutas produziram a Constituição. Outra coisa, a Constituição de 88 é muito interessante. Quem vai analisar a Constituição de 88, analisar as atas. A ata de plenário, a ata de comissão. E lá tem todos... E no caso de 88 tem até vídeo, né? Uhum. Então, vários indígenas participaram das mobilizações que conseguiram fazer com que a Constituição tivesse um monte de artigo. A gente fala 231, 232, porque são os mais importantes. Né? Mas você tem indígena em todo canto da Constituição. Até no ato das disposições constitucionais transitórias. Maravilha. Tem lá e que bom, né? Depois de tanto tempo, limitados, inferiorizados. Pois é, eles conseguiram ali. Conseguiram direitos originários, ser considerado como um povo com seu próprio direito. Né? Tanto é que depois disso houve os desdobramentos. Né? Em 89 é aprovado a Convenção 169 da OIT, né? Que vai essa que eu uso como base para dizer que a partir desse processo da década de 90, os indígenas tiveram que continuar lutando e conseguiram avançar ainda mais para uma concepção intercultural. Sim. E aí um adendo sobre a UNEAL, porque, por exemplo,
a educação indígena. Para ser educação indígena, como está nas convenções que o Brasil assinou, ela tem que ter uma diferenciação. É direito deles ter uma educação diferenciada. Sim. A educação tem que ser bilíngue, tem que ter o direito a estudar a língua nacional, né, aquela majoritária, né, português, né, e o direito de estudar uma língua sua também. Né? Justo. Uma língua sua. E outra coisa, a educação tem que ser no contexto deles. Né? Justo. Tanto é que o que é uma coisa que eu também defendo no trabalho, para você ter realmente a definição ou a efetividade dessas normas, a educação indígena só pode ser feita por professores indígenas. Aí existia um problema de efetividade porque você não tinha professores indígenas Sim. formados na universidade, essas coisas. E até se discutia que para determinadas coisas não precisa. Porque você não vai aprender a ser indígena na faculdade. Né? Você tem junto do seu povo. Sim. Mas para aprender, né, basicamente, matemática, né, a matemática ocidental, você tem a matemática deles. Mas para aplicar, é chamada até de etnomatemática, né? Sim. Para aplicar, eu estou dando exemplos só da matemática, mas é geografia, várias coisas. Vastas áreas do conhecimento. Inclusive, eu acho que até a luta indígena é importante para a gente, porque a gente aqui no Nordeste estuda uma geografia não sei de onde, viu? Porque, sinceramente, você estudar 4 estações, no Nordeste não tem 4 estações. Então, como é que você estuda? Característico. As fotozinhas nos livros que a gente tem, né? A foto do livro tem aquela inverno. Inverno tem neve. Aqui tem neve, meu. Como é que coloca inverno com neve? Aí, assim, estuda umas coisas de 4 estações que não... Eu estou falando só um exemplo, um bocado de coisa que não tem muita ver. A gente tem que aprender a questão indígena, porque o indígena, ele faz essa relação com a sua própria cultura. Tem que estudar aqui, quer aprender. E tanto que para isso você tem que ter um professor daquela etnia. E a gente entende como constitucional, né, que seja uma educação diferenciada. Só que aqui havia o problema de você ter professores licenciados, inclusive para assumir cargo público. Mas aí entra a UNEAL. Olha. A UNEAL tem um projeto, a universidade, né, com menor orçamento, né, de todas as públicas, provavelmente é a UNEAL, dado a falta, mas acho muito difícil de alguma instituição que tenha tão pouco recurso para funcionar como a UNEAL. Mas ela conseguiu fazer, ela está no 3º projeto de licenciatura indígena. Ela fez o primeiro ProLinde, né, que aí faz a referência a quem trabalhou naquela época, o professor Jairo, o professor Clébio, né, eles são muito reconhecidos por isso, né, por esse processo. Então, teve o ProLinde, teve o CLINE, que eu fui professor do CLINE também, né, cheguei a ser professor, fui para algumas escolas indígenas. E agora tem no PAFO, é indígena, é quilombola e é o pessoal da educação do campo, que também já é uma segunda versão. Então, assim, a UNEAL faz um serviço, né? Veja, só vai ser possível em Alagoas, né, efetivar, né, a questão da educação escolar indígena diferenciada, com todo esse processo, com o professor exclusivo da etnia, pelo papel da UNEAL. Sim. Então a gente tem que exaltar. A UFAL não conseguiu fazer, outras instituições. E aqui só a UNEAL conseguiu fazer isso. E a referência no país. E a gente, às vezes, não... sirva de exemplo, que sirva de exemplo. Sempre. Tem que servir. Realmente. Então é nesse sentido. Então, a partir de 88 você tem isso. Mas depois você tem continuando a luta dos anos 90. Das políticas de reconhecimento, né? Como elas se tornam uma política importante no contexto do nosso Estado democrático. Sim. Seguindo. Você reconhecer dos povos indígenas, né, como povos autônomos, ou seja, que produz as suas próprias normas. Sem aquela limitação, diminuição, não como nos contextos históricos passados. Não é para questionar. Por exemplo, em relação ao uso da terra. O indígena, né, a propriedade da terra indígena, ela está em outro contexto. Ela não está no direito civil, ela está no direito originário indígena. Sim. Então, no direito civil, você tem o uso da terra, como é que pode ser feito, né? Todo esse debate. Na questão indígena, não. É diferente. Indígena, tanto é que indígena, você vai exigir produtividade não, é o modo de vida do indígena.
Característico dele. Tanto é que a gente pode ver em situações, né, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, até usando o recurso do Google Maps ou coisa desse tipo, que a gente vai visualizar as terras indígenas, o que é mais comum é você ter a terra indígena com toda aquela esverdeado, né, a preservação, natureza, tal, a maneira que eles têm, né, de relacionar, e próximo a eles, tudo derrubado, né, tudo seco, e lá uma ilha de verde estabelecida lá. Então tem o caso indígena, não é a mesma forma de propriedade civil, não se exige a propriedade civil para o indígena, ele tem a própria forma dele, né? Que é direito dele, o 231 garantiu isso para ele. Perfeito. Okay. Alice, tem alguma pergunta antes de a gente entrar para o nosso debate sobre as notícias? Acho que a gente poderia ir para o jogo rápido, já que faltam só 10 minutos. Perfeito. Impressionante como no instante passou. É verdade. Se deixar, a gente fala por mais, 2, 3, que assunto é interessantíssimo. A pessoa, a hora passando e não percebe... Que é muito interessante, muita coisa. E fica a sensação de que faltou tanta coisa ainda, viu? É muito relevante essa discussão, muito. Não, é o que nós somos hoje, ó. Esse debate é um debate para hoje. Sim. Né? E para o futuro também, né? Os indígenas têm muito a ensinar. Veja, eu agradeço muito ter sido acolhido pelos povos indígenas com qual eu conversei, porque eu não conhecia nada, assim, nada. Os povos indígenas foram me ensinando tudo. E assim, eu percebo a relevância para a vida. Assim, a maneira de ver o mundo, numa cosmovisão indígena, ela é a maneira que pode se aplicar, inclusive, em todo o direito. Né? Não tem como discutir, né? Sustentabilidade, que é um termo que a gente criou, mas os indígenas quilombolas já têm os seus também. Relações para eles não é novidade nenhuma, que é a prática deles. A prática deles já é essa, então não é uma novidade para eles. No geral, o professor só foi edificado e... Tá edificando um podcast, que maravilha. Agora a gente vai fazer um debate sobre relevantes notícias que tratam, né, notícias recentes sobre a violação dos direitos indígenas. Essa daqui que eu tenho primeiramente, ela traz a violência e desassistência em comunidades indígenas. Aí o texto diz: em 2023, mais de 1.000 mortes de crianças indígenas de 0 a 4 anos ocorreram devido a doenças evitáveis, como pneumonia e diarreia, especialmente nas regiões do Amazonas e Roraima. A falta de infraestrutura básica e serviços de saúde adequados tem afastado severamente essas comunidades. Então, o que é que o senhor opina sucintamente a respeito? Um ping-pong agora. Pronto. Sua visão. Eu vou tentar ser mais sucinto, porque sempre que falam uma coisa dessa, eu lembro logo do processo histórico, como é estrutural. Como coisas que do século XVI servem para entender hoje. As leis evoluíram, porém o cenário... Tem uma parte no trabalho que eu falo sobre a chegada do europeu e a criação da fome. Sim. Não tem fome. Não tinha fome no Brasil, né? Na região do chamado Brasil, que os indígenas... Eram vários nomes, mas os indígenas, por exemplo, da região ali, de onde hoje é a Bahia, né? Chamavam aquele Pindorama, né? Sim. Aí tinha outro nome, então determinaram um nome novo para o território, tudo isso, né? Não tinha fome. Veja, o modo de vida indígena, eles não conheciam por passar fome. Doença. Era um povo muito, eu diria assim, muito adaptado. É original daqui. Se formou aqui, foi criado aqui. Agora vem um povo de fora. Aí, nesse contato, você teve problemas. Que traz a mudança. A doença, mudança. Essas doenças que tem aqui, não são originárias indígenas. Sim. Vem de fora. Então, há um dever, inclusive, de protegê-los em relações. Sim. Primeiro que, como eu falei, eles têm cidadania plena. Eles são cidadania plena, são brasileiros como qualquer outro e também são indígenas, que aí tem os direitos originários dos indígenas. Somando-se a isso, há o dever da proteção do indígena. Totalmente o dever necessário. Da saúde do indígena e a proteção do modo de vida deles. Então, por isso que inclui a questão aí da terra, né, e assim, maneira de conviver com a terra que o indígena tem. Não é para cobrar ele o uso do Código Civil, né, o uso não indígena da terra, é o uso deles. Respeitando sempre e garantindo seus direitos.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a sua visão em relação ao tratamento atual dado pela lei em relação a toda a causa indígena? O senhor acredita que a legislação vigente contempla de forma satisfatória as necessidades desses povos ou existem falhas que precisam ser repensadas ou corrigidas? Pronto, interessante essa discussão. Porque, como eu falei, está num processo, houve muita conquista para o indígena. Se você for comparar os indígenas com outros povos tradicionais, né, o indígena é o que conseguiu mais avanço. Os quilombolas, eles estão aí, né, se for fazer mais ou menos uma questão temporal assim, eles estão uns 20 anos de distância em relação às conquistas indígenas. Eu acho que, inclusive, uma das articulações dos quilombolas, povos de terreiro, povos de comunidade, veja, os povos de terreiro que eram vistos como forma religiosa, eles só estão tendo reconhecimento enquanto comunidade agora. Então o indígena também é avançado. A legislação do indígena é um sonho para outros povos. Até se trabalha com a ideia de fazer uma analogia da situação desses povos para usar a legislação indígena de modo analógico, né, com eles. Mas a grande ameaça que se tem é porque a oscilação que eu falei para vocês do século XVI, ela acontece agora também na própria interpretação. Sim. Veja, em 88 se conquistou os direitos originários, inclusive o direito à terra, mas logo depois disso, né, os povos, né, os grupos que perderam, né, tem os grupos interessados, né, mineradores, agronegócio, que não tinha esse nome na época era ruralistas, mas é o que hoje é equivalente a agronegócio, são grupos adversários dos povos indígenas, que eles querem uso para a terra diferente. O confronto que eu falei no século XVI entre modos de vida, modos de produção diferentes, existe até hoje. E isso causa um revés na interpretação. Tanto é que tentaram fazer, né, ainda estão tentando, a discussão sobre o marco temporal. Subverter o que foi discutido na Constituição e dizer que o que está na Constituição só vale para os povos que já ocupavam em 5 de outubro de 88, que é quando a Constituição foi promulgada. Então, assim, a legislação está avançando, né? E se for comparar com outros povos, os povos indígenas estão mais avançados em relação às suas conquistas. Precisa avançar mais? Claro, precisa. Mas a efetivação do que já está presente na Constituição já é um avanço. E é uma disputa, como falei, hermenêutica. Por isso que você tem a Constituição. A mesma Constituição, ela pode ser interpretada de uma forma que eu identifiquei como multicultural, né? Mas ela pode ser interpretada, inclusive, com elementos de interculturalidade. Sim. Né? Como também tem a galera, né, agora de agronegócio, né? Os adversários dos indígenas tentam interpretar de maneira assimilacionista. Com a ideia de, não, o indígena só tem direito àqueles que estavam na luta em 5 de outubro, né, que estavam naquela terra. E os povos, né, que foram se reconhecendo depois. Né, que as lutas da década de 70 e 80 estimularam eles a reaparecerem, né, a sair de uma invisibilidade, que foi uma estratégia indígena durante muito tempo. Negar-se a condição de índio. Não sou não, né? Tal, por conta de toda a repressão que tinha. E a associação do indígena com um bocado de coisa ruim. Canibal, pronto. Essas coisas todas. Então, esses povos foram se autoafirmando, se reconstruindo pós-88. Esses povos não teriam direito. Isso já está assimilado. Não pode mais discutir a questão indígena. Não pode haver etnogênese ou coisa desse tipo. Então, o que é apresentado aqui não é propriamente a legislação, mas uma disputa hermenêutica que parte de uma questão material, né, concreta. A disputa, né, você tem um avanço do agronegócio sobre as áreas indígenas, que não é novidade também. Você teve uma guerra, né, no século XVII, no século XVIII, século XIX, você teve várias guerras sobre isso. Tem até uma guerra chamada Guerra dos Bárbaras, que é uma guerra nos sertões, o avanço que a gente vê muito na costa, né? Sim. Os aldeamentos, mas você tem lutas internas do sertão quando você tem o gado, né? Leva-se o gado, faz a civilização do couro, né? Você tem a civilização do açúcar, mas para a costa, e para a agreste do sertão, principalmente, você tem a civilização do gado, né? Ali houve muito problema, houve até uma guerra,
guerras bárbaras. E aqui em Alagoas você tem também outras guerras relacionadas, até do século XIX, né? É importante, tem vários estudos sobre o processo maior de Disseu Lindoso, sobre esse processo que houve no interior. Inclusive, pega aqui Agreste, Palmeira dos Índios, Igaci. Olha. Essa área toda aqui foi afetada pela Guerra dos Cabanos, né? Que envolvia indígenas, quilombolas, né? Todo um processo sobre isso. Mas reflete hoje porque esse processo não acabou. Ele continua. Sim. Né? Tem uma fala do Ailton Krenak, né? Um indígena que ficou muito famoso porque ele fez a defesa na Constituição, no processo constituinte, na Assembleia Constituinte. Ele fez um discurso sobre os povos indígenas, falando que o povo indígena nunca fez mal a ninguém. Não tem problema nenhum. Eles que são ameaçados. Por que tem medo dos povos indígenas? Ele discute isso enquanto ele pinta o rosto. Esse debate continua até hoje. Ele fala, por exemplo, que continua em guerra. Sim. A guerra dos modos de vida, do indígena e o do não indígena, aquilo que veio se tornar o que a gente chama hoje de capitalismo. Né? Então, a legislação, a efetivação dela é uma luta ainda progressista. Sim. Mas, por isso que é disputa hermenêutica. Por isso que o que era multicultural, né, avança, que talvez isso seja importante. Para você manter o que você tem que buscar avançar. Ou seja, se você você perde o que teoricamente já conquistou. Tanto é que você tem a disputa hermenêutica sobre uma Constituição que tem aspectos multiculturais. Você tem um debate sobre um avanço para o interculturalismo e retrocesso para o assimilacionismo. Perfeito. Muito interessante. Mas para finalizar, eu queria saber... Acho que vai dar tempo, será? Não sei. Só saber qual seria um melhor caminho para... como é que eu posso dizer? Assimilar ainda mais os povos indígenas dentro da nossa cultura. Pronto, seria até um assimilacionismo reverso, né? É interculturalidade. Não há dúvida em relação a isso, que é interculturalidade. Interculturalidade, você vai ter trocas, né? Você vai ter trocas culturais. A assimilação da questão, uma assimilação no qual você não se dissolve. Seria mais ou menos por isso interculturalidade. Você tem trocas, sim, você tem todo um conjunto de inter-relações de múltiplas aprendizagens. O indígena não nega que tem aprender com os não brancos. E assim, o indígena tem a maior habilidade intercultural. O indígena pratica isso desde o século XVI, quando chegaram, na verdade, muito antes. Para a gente especificamente, né, os não indígenas, quando chegam aqui, o indígena praticava há muito tempo, ele assimila. O indígena tem o maior prazer de aprender alguma coisa com você e te presentear também com uma aprendizagem. Ele inclui tudo isso. Vejam depois, se você quiser ver fotos, por exemplo, de alguns rituais abertos indígenas, você vê que ele faz referência a vários processos no qual eles se inseriram. Então, por isso que eles têm muito a ensinar para a gente. Eles têm uma relação de convivência com o outro fantástica. E o que a gente não precisa disso. A gente não precisa de dessa relação. Né? Veja, uma concentração, né, de riqueza, de poder, né, até de cidadania, né? Você tem os super cidadãos, que é aquelas que estão até, aqueles seres que estão acima até das leis, né? E uma construção de subcidadãos que estão abaixo da linha da cidadania, do acesso àquilo que a sociedade civilizada, né, produziu. Então, o contato com o indígena e assim uma humildade de aprender como os indígenas praticam essa visão de mundo deles, que faz com que eles tenham uma certa adaptação, né, uma harmonia com o meio ambiente, com outros povos, com outras culturas. Né? Todo esse processo é interessante. Isso agrega. Seria esse caminho, né? Tá mais próximo. Isso ajuda, inclusive, no direito. Você vê um direito, se a gente busca um direito de melhor convivência, dá uma olhada no que os indígenas já produzem. Perfeito. Vai trazer, não é novidade para eles, mas vai ser algo que vai ter muito a contribuir com a gente.
Perfeito. Agora, nos momentos finais desse podcast incrível, só nos resta, né? Agradecer. A gente, como dupla, agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua contribuição, que vale ouro, mais do que ouro, para essa manhã, para essa hora. Sim. Muito obrigado, professor. De verdade, de fundo do coração, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir, eu e a Lisa, a gente sai edificado, né, com mais conhecimento, totalmente mais informado, com a ignorância vencida e muito satisfeitos. Muito obrigado mesmo. E até o próximo Abre esse Papo. Exatamente, até o próximo episódio. Tá bom.